O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus disse a Tomé: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis, conheceríeis também o meu Pai. E desde agora o conheceis e o vistes. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: Há tanto tempo estou convosco, e não me conheces, Filipe. Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes: mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai ao menos por causa destas mesmas obras. Em verdade vos digo, quem acredita em mim fará as obras que eu faço e fará ainda maiores do que estas, pois eu vou para o Pai, e o que pedirdes em meu nome, eu o realizarei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes algo em meu nome, eu o realizarei. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, temos a alegria de celebrar hoje a festa de São Filipe e São Tiago, Tiago Menor, apóstolos. Eles são celebrados juntos porque estão sepultados juntos na Basílica dos 12 Apóstolos, lá em Roma. São Filipe morreu crucificado e apedrejado. Quando estava crucificado, apedrejaram-no para aumentar-lhe o sofrimento. E São Filipe e São Tiago morreu jogado de cima do templo, e quando caiu, com ossos quebrados, com as pernas quebradas, esmagaram-lhe a cabeça a pauladas. Meus irmãos, estes são aqueles que tinham fugido diante de Jesus crucificado, mas não são mais aqueles, porque são homens transformados pela graça. São os mesmos, mas já não são do mesmo jeito, que foram transformados interiormente. E que alegria, meus santos, que esperança para nós, quando nós olhamos aqueles outrora covardes, agora valentes. Aqueles outrora tão ciosos da própria vida, agora, por amor a Cristo, desprezando a própria vida para recobrá-la, para recebê-la renovada, ressuscitada. Aqueles que outrora tão egoístas, agora amando a Deus com todo o coração, com toda a mente, com todas as forças, com toda a intensidade, acima de todas as coisas. Isso não pode, meus irmãos, ser uma realidade em que nós contemplamos como se não dissesse nada a nosso respeito. Aquilo que Jesus fez nos apóstolos, Jesus quer fazer conosco também. Isto é, a graça de Deus, o Espírito Santo, pode transformar o nosso coração e fazer de um coração velhaco, egoísta, medroso, agindo simplesmente a partir das suas feridas e fraquezas, num coração curado, num coração que ama a Deus, um coração que age não agora movido pelas suas fraquezas, pelas suas limitações, pelas suas feridas, mas agindo pela moção do Espírito Santo. Então, celebrar
os santos, mas de uma maneira particular, celebrar os apóstolos, é pedir esta graça para que nós testemunhemos Jesus e a nossa fé com o nosso sangue. Talvez, muito provavelmente, não cruentamente derramando de fato o nosso sangue, mas vivendo o martírio branco da renúncia da nossa vontade, do sacrifício diante de circunstâncias particulares na nossa vida, combatendo os nossos vícios e apegos, combatendo os pecados mortais, sim, claro, mas eu me refiro aqui àqueles vícios e apegos que às vezes não são pecados mortais, mas que são apegos à sua própria vontade, à sua própria preguiça, à sua própria assídia, à sua pouca disponibilidade de ser quem Deus quer que você seja. Deus tem um plano belo para todos nós. Deus não quer que nós sejamos medíocres. Deus quer que nós o amemos e o amemos muito. Deus quer que nós encontremos nele a nossa felicidade e grande felicidade, ao ponto de nós não necessitarmos buscar em coisas ou pessoas uma felicidade, uma pseudo-felicidade, uma falsa felicidade que nos afaste dele. Então Deus quer nos conceder a todos nós, de modo que nós caminhemos neste mundo carregando a nossa cruz, mas com alegria. Meus santos, isso é possível. Os santos são testemunha disso. Nós até meditávamos a respeito disso na homilia de ontem, que os apóstolos estavam muito felizes de terem se achado, de terem sido eleitos para sofrer por nosso Senhor. Isto é, ou eles são loucos, ou existe uma verdade nisso. E diz que eles, depois de terem sido flagelados, chicotados, saíram felizes. Que alegria, sofremos por Jesus. Isto é, amamos Jesus. São Paulo vai dizer na carta aos Filipenses, né? Deus a uns concede o dom de crer, mas a outros, de uma maneira especial, Ele concede o dom de por Ele sofrer. É um dom, é uma graça. E é um dom e uma graça, meus santos, que hoje é diametralmente oposto às expectativas do homem moderno. O católico moderno criou uma ideia de um cristianismo que não custe muito. Eu quero seguir Jesus, desde que isso não me seja muito exigente. Eu quero seguir Jesus, desde que a cruz não seja muito pesada. Mas deveria ser exatamente o contrário. Eu compreendo que isso ou é loucura, ou é uma sabedoria a que precisamos ter acesso. Mas o cristão verdadeiro, o católico verdadeiro, ele diz o contrário. Eu quero amar muito, e eu sei que ruinzinho como eu sou, para que eu ame muito, eu preciso me desapegar muito, eu preciso me purificar muito, eu preciso passar pelo sofrimento, pelo cadinho da humilhação. É tanto que os santos vão dizer, né? Santa Teresinha diz, pedindo a Deus que envie sobre ela os sofrimentos do mundo inteiro. Santa Rosa de Lima vai dizer que nosso Senhor pode lhe mandar muito sofrimento, desde que isso não afaste dele. Mas que o contrário, que a faça amar ainda mais. Santa Teresa de Calcutá vai dizer, eu quero amar, mas amar até doer. Então quer dizer, ou nós estamos dispostos a um amor assim, ou nós, meus santos, pouco a pouco iremos cair na mediocridade e comprometer a nossa fé. Pois bem, vemos então esses apóstolos,
medíocres, covardes, que abandonaram o nosso Senhor, agora, na graça do Espírito Santo, transformados. E aí, testemunham Cristo derramando o seu próprio sangue. Testemunham Cristo vivo, ressuscitado. Guardam e transmitem a fé que eles receberam de nosso Senhor e pela inspiração do Espírito Santo. Eles guardam e transmitem. Na primeira leitura de hoje, retirada da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, São Paulo vai dizer isso, né? São Paulo, aquele que disse: a minha vida para mim não é preciosa. Precioso para ele era nosso Senhor, era Deus. E ele estava disposto a perder tudo para ter o conhecimento de Cristo. É este que perdeu tudo para conhecer Jesus. E lembrem que o verbo conhecer na Sagrada Escritura significa também amar. Então, ele estava pronto e, de fato, por causa de Cristo, tudo ele perdeu. Mas ganhou Cristo. Pois bem, é São Paulo, então, que afirma aqui, né? Irmãos, quero lembrar-vos o evangelho que vos preguei e que recebestes, e no qual estáis firmes. Por ele sois salvos se o estáis guardando. O evangelho é caminho de salvação, mas se nós o guardarmos, não apenas se nós o conhecermos. Por ele sois salvos se o estáis guardando, tal qual ele vos foi pregado por mim. De outro modo, terias abraçado a fé em vão. Com efeito, eu vos transmiti em primeiro lugar aquilo que eu mesmo recebi. A saber, e aí ele vai elencar, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado ao terceiro dia, que ressuscitou segundo as Escrituras. Mas ele vai dizer: eu vos transmiti aquilo que eu mesmo recebi. Meus irmãos, é esta a função dos apóstolos e que deve nos levar a amá-los e a amá-los muito. Isto é, eles receberam e nos transmitiram, de modo que tudo aquilo que nós temos e somos é graças aos apóstolos. Eu não seria católico se os apóstolos não tivessem guardado e transmitido a fé, se eles não tivessem derramado o seu sangue para guardar e transmitir a fé. Então nós precisamos amá-los, que nós nos tornamos semelhantes àqueles que amamos. Quando você ama uma pessoa, você começa a, de alguma maneira, a se assemelhar àquela pessoa amada. Você começa a repetir os hábitos, as virtudes, e se você ama pessoas erradas, os vícios. Os vícios. A gente vê o quanto os fãs de um determinado artista, o quanto eles reproduzem os vícios, as atitudes daquele determinado artista, porque eles são fãs daquele artista. Porque semelhante atrai semelhante. Mas se você ama os santos, você vai reproduzir os mesmos sentimentos daquele santo. E que não venham aqui os protestantes dizer que isso não é bíblico, porque o próprio São Paulo disse: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. São Paulo chamava que os cristãos o imitassem, porque ele, por sua vez, imitava Jesus, imitava a Deus. Então, quando nós amamos os apóstolos, nós teremos este amor, este zelo, a fé. Nós iremos de verdade guardar a fé e transmitir a fé. E a fé tal qual recebemos, não uma fé à nossa medida, à nossa semelhança. Não, nós iremos transmitir fielmente. Eu quero viver fielmente a fé e transmitir fielmente a fé. Não segundo os meus limites, a minha mediocridade e a minha mesquinhez. Não,
eu quero transmitir a fé católica, a fé de sempre, porque foi esta fé recebida, guardada e transmitida pelos apóstolos, pela qual eles derramaram o seu sangue. Então vou ser fiel com a graça de Deus, como eles foram fiéis também. Mas voltemos, então precisamos amar, e amar muito os apóstolos, por quê? Porque tudo aquilo que nós temos de mais sagrado, e tudo aquilo que nós mais amamos, deles recebemos. Você ama a Eucaristia? Nós recebemos a Eucaristia deles, porque Jesus confiou a eles, e eles transmitiram a nós. E os outros sacramentos, o sacramento da confissão, o batismo, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quer dizer, o que existe de mais sagrado para nós, nós recebemos graças aos apóstolos. A igreja, se nós pertencemos à igreja de Cristo, os evangelhos, a palavra de Deus, o Novo Testamento, graças aos apóstolos. Quer dizer, precisamos ter esse amor, essa gratidão. Imagine, todo católico, né? Se ele é católico, ele tem um amor reverencial ao seu padre. Se ele for um bom padre, estiver cumprindo a sua missão, o católico ama, porque, nossa, eu fui batizado por ele, os meus filhos foram batizados por ele. Ele me concede a Eucaristia, ele ouve os meus pecados e me concede a absolvição, o perdão. Então existe esse amor, ele prega a palavra de Deus, ele nos alimenta com o pão da palavra e o pão da Eucaristia. Então existe esta gratidão, ele me ensinou a ser cristão, a ser católico, a amar Cristo, a amar a igreja. Ora, se isso se aplica a um padre, a uma coisinha como a gente, quanto mais aos apóstolos. Tudo aquilo que nós amamos, tudo aquilo que nós somos, dos apóstolos nós recebemos. Peçamos, meus santos, então, a Deus, por intercessão de São Filipe e São Tiago, que nós adiramos, que nós tenhamos uma adesão firme ao ensinamento dos apóstolos, que nós guardemos, que nós vivamos e que nós transmitamos esta fé, para que ela continue sendo instrumento de vida e santidade na igreja e no mundo inteiro. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.